Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Revidecast tem o patrocínio de Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Olá, eu sou a Bel de Farias. E eu sou o Murilo Pinheiro. Vamos às principais notícias da semana na nossa cidade e região. É o Revidecast, o podcast da Revide. Revide. Vamos começar as notícias pela pandemia do novo coronavírus no Brasil. As notícias parecem que são boas. O número de óbitos está caindo, a transmissão do vírus também diminuiu o patamar alto que estava e a média móvel de casos também está menor. O que não significa que podemos baixar a guarda, porque os números ainda estão muito preocupantes. Segundo o boletim do consórcio de imprensa de quarta-feira, dia 12, no Brasil já são 428.256 mortes e 15.361.686 casos confirmados da Covid-19. E Ribeirão Preto registrou 1.972 mortes e 73.836 casos confirmados da doença, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde, também da quarta-feira. Por outro lado, o que está animando a população é o número de vacinados na cidade. 19% dos moradores de Ribeirão já tomaram a primeira dose da vacina. Ribeirão Preto aplicou 82% das 259.593 doses da vacina contra a Covid-19, já distribuídas pelo Estado de São Paulo desde o início do Plano Nacional de Imunização. São 214.677 doses aplicadas na cidade. Segundo dados do vacinômetro, foram 136.964 aplicações da primeira dose e 77.713 pessoas concluíram o processo de vacinação, recebendo a segunda dose até a contagem desta quarta-feira, dia 12. A boa notícia foi a abertura do agendamento de vacinação para pessoas com comorbidades, que tenham entre 55 e 59 anos de idade. O agendamento começou no dia 12 e a vacinação iniciou na quinta-feira, dia 13. Serão disponibilizadas 10 mil vagas. As doses serão aplicadas em 35 postos de vacinação nas unidades de saúde da cidade. No dia e horário agendados para receber a vacina, será preciso ter em mãos um documento oficial com foto, CPF, comprovante de endereço de Ribeirão Preto atualizado e o número do protocolo de agendamento. Além disso, para esse grupo, será necessário comprovar, por meio de atestado médico ou equivalente, qual é a comorbidade. Murilo, você que ficou feliz, né? Já marcou a sua vacina para a próxima terça-feira e eu tenho percebido que as pessoas têm postado um momento da vacinação. Como você está se sentindo próximo a tomar a sua vacina? Bom, eu fui agendado para o último horário do último dia dessa campanha de vacinação, né, desse grupo. E estou providenciando a documentação, né, para levar e espero que a vacina não falte quando chegar na minha vez, né? Mas é claro que está todo mundo muito preocupado, né, com essa situação toda e toda vez que alguém consegue se vacinar, isso aí de certa forma é um alívio, né, diante desse problema prolongado que a gente está enfrentando. Revide. Agora vamos falar de uma outra campanha. A campanha da vacinação contra a gripe na região de Ribeirão Preto atingiu apenas 25% do público-alvo da primeira fase, que engloba trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses ou menores de 6 anos, além de grávidas e mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias. Nessa semana, a segunda fase da campanha começou a vacinar idosos acima de 60 anos e professores das redes pública e privada. Em todo o estado de São Paulo, a cobertura está em 30% do público-alvo. Por isso, a Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo convoca o público para comparecer aos postos de saúde para garantir a imunização contra o vírus da influenza. O cronograma da campanha foi dividido em 3 etapas, que se estenderão até o dia 9 de julho para evitar aglomeração e reforçar a prevenção contra o coronavírus. Já a terceira etapa começa em 9 de junho para alcançar em todo o estado cerca de 5 milhões de pessoas. Um outro assunto que chamou a atenção ainda, voltado para a questão da vacinação, foi a recomendação da Anvisa, da Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto, que suspendeu temporariamente o agendamento da vacinação contra a Covid-19 para gestantes e puérperas do município, pois o lote recebido para este grupo era do fabricante AstraZeneca, que não é mais recomendado para aplicação nessas mulheres, segundo a nota técnica emitida pela agência. Revide.
Bom, agora vamos mudar um pouco de assunto, mas ainda por conta da questão aí do coronavírus. A organização do Festival João Rock anunciou que a 19ª edição do evento, agendada previamente para junho deste ano, em Ribeirão Preto, foi adiada. A terceira mudança de data ocorre ainda em função da pandemia. Os organizadores informam ainda que acompanham a evolução do cenário da pandemia nas próximas semanas para definir uma nova data. Luiz Marques, um dos organizadores do evento, acredita que o melhor momento vai chegar e que tudo estará pronto para a realização de um festival ainda mais especial, com grandes nomes da música nacional. Agora vamos de economia. O indicador Serasa Experian de atividade do comércio para o Dia das Mães mostrou que as vendas no varejo físico cresceram 6% na semana da data, 3 a 9 de maio deste ano, com relação ao período equivalente de 2020, de 4 a 10 de maio. O crescimento ocorre depois do tombo histórico das vendas no ano passado. Ainda segundo a pesquisa, o Dia das Mães apresentou crescimento acima do registrado na Páscoa. O IBGE prevê safra recorde para 2021. A safra brasileira de grãos, cereais e leguminosas deve atingir o recorde de 264 milhões de toneladas em 2021. Com isso, a produção deve superar em 4,1% a de 2020, que somou 254,1 milhões de toneladas. Apesar do recorde, a estimativa de abril para a safra de 2021 é 0,2% menor do que a feita em março, o que representa 409,9 mil toneladas a menos. Segundo o IBGE, outro recorde esperado na safra de soja, que deve chegar a quase 132 milhões de toneladas, uma alta de 8,6% ou 10,4 milhões de toneladas na comparação com o ano anterior. A cana-de-açúcar teve sua produção estimada em 654 milhões de toneladas, uma redução de 2,1% em relação à estimativa de março. Já em comparação à produção de 2020, a queda é de 3,4%. Isso representa 23,2 milhões de toneladas a menos. Murilo, essa é uma boa notícia para a nossa região e para o país, naturalmente. Parece que a agricultura brasileira vai salvar o país neste momento tão dramático para a atividade econômica. O que você me diz destes números? A verdade, o agronegócio vem salvando a economia do Brasil já faz um bom tempo, umas 2 décadas aí que alcança os melhores resultados. E até mesmo esse ano, que teve um pouco de chuva a menos e por isso um atraso no plantio, ainda assim os números são muito bons. E outro aspecto que favoreceu o agronegócio é que ele, por ser uma atividade rural, isolada, que não tem grandes aglomerações, as atividades puderam ser tocadas normalmente. Hoje um homem sozinho com uma máquina sofisticada, ele consegue fazer grandes produções na lavoura. Então isso favoreceu o agronegócio, que continua puxando a economia do país. Vamos ouvir agora o economista José Carlos de Lima Júnior sobre a Super Safra. Ele é sócio-diretor da consultoria Marques Strat e professor de pós-graduação da Fundasp, USP e FGV. A análise dos números do IBGE evidenciam que foi a realidade do agronegócio em 2020. Nós tivemos ali um ano extremamente seco e a demora na chuva, principalmente ali no segundo semestre, fez com que algumas áreas demorassem para poder iniciar o cultivo dos grãos, principalmente milho, e também retardasse até a própria início da produção da soja. Então isso fica muito evidente quando você percebe aí essa queda de produtividade que os números do IBGE trazem. Em contrapartida, há uma outra realidade que é a perspectiva para 2022. Nesse atual momento, os preços positivos para soja e o milho, principalmente, têm feito com que o produtor tenha priorizado o cultivo desses grãos. A área plantada tende a aumentar, inclusive isso é perceptível aqui na região de Ribeirão Preto, onde áreas de renovação de canavial, que geralmente recebia a cultura do amendoim, hoje você percebe que a soja está sendo cultivada e aproveitada pelo momento que o mercado vive. Revide. Agora vamos ouvir o nosso repórter Paulo Apolinário para nos contar as novidades da política. Oi, Bel. Oi, Murilo. Hoje eu trago 2 notícias que envolvem a Prefeitura de Ribeirão Preto. A primeira é um desdobramento daquela proposta de transformar o DAERP em uma secretaria. Nessa semana, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a suspensão do projeto. Só recordando, a Justiça de Ribeirão barrou em caráter liminar a proposta, alegando ser inconstitucional, já que feria a lei orgânica do município. A Prefeitura perdeu
um pedido de reconsideração na primeira instância e também perdeu um recurso no Tribunal Estadual. Sobra agora para a Prefeitura aguardar o julgamento do mérito da ação movida pela vereadora Túlia Hidalgo do PT ou recorrer em instâncias superiores. Uma terceira saída seria um pouco mais trabalhosa. O prefeito Duarte Nogueira teria que enviar um pedido de emenda à lei orgânica do município, alterando a legislação para criar condições de que o serviço de água e esgoto da cidade seja gerido pela administração direta. A segunda notícia, que também envolve a prefeitura, é sobre um projeto de lei que deu entrada na Câmara Municipal no último dia 11 de maio. O projeto, de autoria do vereador Alessandro Maraca, do MDB, exige uma maior publicidade quanto aos atrasos em obras paralisadas em Ribeirão Preto. Segundo o vereador, a proposta não traria custos para a prefeitura e tornaria o andamento do programa Ribeirão Mobilidade mais transparente. Assim, o governo seria obrigado a informar o motivo da paralisação e uma data para o retorno dos serviços. Bem, por hoje é isso. Até semana que vem. Revide. A Raíssa, que editou a Revide desta semana, vai nos contar quais os assuntos mais relevantes da edição. Oi, Bel. A edição desta semana destaca a ameaça da Covid-19 para os mais jovens. Os dados da Secretaria da Saúde aqui de Ribeirão mostram que aumentou o número de casos e de mortes em decorrência da doença nos grupos de pessoas mais novas. Além desses dados, a reportagem traz histórias e a opinião de especialistas, como Valdes Bolela, da Faculdade de Medicina aqui de Ribeirão Preto. Sim, nos leitos de hospital desse ano, de março, abril, agora em maio também, a gente tem percebido nitidamente pessoas mais jovens internadas, pessoas mais jovens precisando de terapia intensiva. Mas veja, esse grupo de pessoas foi amplamente infectado numa quantidade muito grande, em parte por descuido dessas populações, na medida em que as restrições foram relaxadas no final do ano e no início desse ano. Então, isso pode estar representando aqueles 5% de todos os infectados por Covid que vão ter um quadro grave. O que chamou mais atenção na primeira onda foram os pacientes mais idosos, que manifestaram esse quadro mais grave, e também aqueles com comorbidades, especialmente diabetes, obesidade. Ainda nós temos que continuar estudando e tentar compreender isso melhor. Mas o que fica claro é que a Covid não tem mais uma restrição por faixa etária. Os quadros entre pessoas mais jovens tendem a ser menos grave, mas está claro que eles podem ser graves ou muito graves precisando de CTI. Semelhante ao que a gente observou com os idosos e ainda observa agora, nas pessoas idosas também podem ter complicação. É que proporcionalmente a gente tem visto mais jovens. E isso deve ser ou porque eles estão se infectando mais ou porque tem alguma relação com a variante do vírus que está circulando agora. Coisas que a gente vai descobrir com o tempo. Em relação ao número de óbitos na população acima de 70 anos, essa redução pode estar relacionada à vacinação, é uma das hipóteses plausíveis. Ela também pode estar relacionada ao maior cuidado e proteção desses grupos, As pessoas estão mais cuidadosas. Então, uma possibilidade também. Eu prefiro acreditar e acredito que seja mais relacionada até à vacina, Porque essa população está amplamente vacinada. Em relação ao grupo entre 30 e 60 anos, o aumento da mortalidade pode ter várias causas. Duas principais eu destacaria. A maior exposição dessas pessoas, porque quando as pessoas acreditaram que a doença estava diminuindo e descuidaram das medidas de proteção, especialmente no final do ano, começo desse ano, o que aconteceu foi uma quantidade imensa de novas infecções com a nova cepa. Então, se você tem muitos novos casos, você tem uma porcentagem de casos graves, e aí vai ter pessoas jovens sim, até abaixo de 30 anos. No entanto, isso pode estar relacionado a uma maior virulência da cepa variante, da P1. Que é a que está em 90% dos casos diagnosticados no momento no Brasil, é a variante, não é mais aquela anterior. Só que nós não temos estudo ainda que detalhe, que dê certeza ou segurança para a gente afirmar que a mortalidade aumentada entre jovens é devida a uma causa ou a outra. Provavelmente as duas estão envolvidas. Em relação a outros fatores que podem impactar na mortalidade, então, além da transmissão do vírus em grande quantidade, e da baixa cobertura vacinal, o que pode impactar no futuro
o surgimento de novas variantes, né? E enquanto o Brasil tiver com a transmissão alta, como mantém hoje, né, o platô de casos durar muito tempo, já tem estudos que confirmam que esse platô é a condição necessária para gerar novas mutações, como a gente observou agora na Índia, antes do Brasil a gente observou na Inglaterra, na África do Sul. Todas essas mutações dependem da replicação do vírus. Enquanto o vírus estiver mudando, né, porque ele está infectando muitas pessoas, nós estamos sob risco de ter novas variantes, e essas variantes escaparem da imunidade produzida pela vacina, escaparem da imunidade produzida por uma Covid que a gente teve anteriormente, né, que em parte nos protege, e eventualmente produzindo quadros ainda mais graves do que os que a gente está vendo atualmente e viu no ano passado. O Domingos Alves, físico e professor do Departamento de Medicina Social da faculdade, também falou sobre as possíveis causas para esse rejuvenescimento da pandemia aqui em Ribeirão Preto. Olha, fazer uma afirmação, né, exata, né, dos motivos dessa observação, né, ainda é precoce. É possível, sim, tá, que a diminuição dos óbitos nessa faixa de idade, já, na verdade, na faixa de idade acima dos 80 anos, né, já seja possível por causa da vacinação, assim bem como um aumento, né, do óbito em faixas mais de pessoas mais jovens, né, abaixo de 60 anos, tá, pode também ser atribuída à circulação das novas cepas, principalmente no caso da cepa P1, que tem uma prevalência bastante grande aqui no Brasil. Em qualquer dessas situações, ainda é muito cedo para fazer essa afirmação, a despeito de ter uma certa aparência. O que é correto afirmar é que a circulação do vírus no Brasil e na América, inclusive a partir de um relatório publicado recentemente pela OPAS, né, é muito grande, né? Muito grande. Então, a possibilidade das pessoas se infectarem aumentou em muito, né? Principalmente nesse primeiro trimestre, né, de 2021. Por quê? Porque o número de novos infectados por dia no Brasil, né, e principalmente aqui no estado de São Paulo, está muito alto. Então, isso tem levado a um maior número de pessoas infectadas e com uma possibilidade maior de essas pessoas infectadas, pelo volume de pessoas infectadas, inclusive, de estarem sofrendo internação. Inclusive, um estudo que deveria ser criado em paralelo aí é se nessa faixa etária de pessoas mais novas, né, se essas pessoas que estão sendo internadas e vindo a óbito, se tem algum tipo de comorbidade, para tentar fazer uma associação melhor. Mas, a despeito de ainda não dar para afirmar essa inversão da faixa de idades, né, inclusive isso a partir de março é visto com mais frequência, né, com certeza isso se deve ao fato de que a circulação do vírus no país e no estado e na cidade em particular, né, tem se dado em patamares muito altos. Só para você ter uma ideia, aqui na cidade de Ribeirão Preto, a despeito de toda a fala oficial, né, os números que nós estamos praticando, por exemplo, de internações, de pessoas internadas, tanto internadas por dia, quanto o número de pessoas, o total de pessoas internadas, né, elas vêm ficando em patamares, né, com algumas flutuações, inclusive, em patamares bem acima dos valores, dos números praticados momentos antes do prefeito aqui, por exemplo, adotar um lockdown de 5 dias. O que é bastante interessante, porque naquela fase em que nós entramos em lockdown, aqui em Ribeirão, né, nós estávamos na fase emergencial do Plano São Paulo. E dali para frente, né, esse plano, né, ele veio sofrendo vários relaxamentos da mobilidade das pessoas, né, da possibilidade, né, de você ter mais aglomerações. Isso vem acontecendo com bastante frequência, né, nas variações do Plano São Paulo, e adotada aqui no município de Ribeirão, num cenário que é muito mais grave do que, por exemplo, imediatamente antes ou até durante e até depois, né, da adoção do lockdown no município. Isso mostra o que eu estava falando anteriormente, quer dizer, o número de novos infectados por dia na região e no estado tem se mantido em patamares muito altos, o que causa um maior número de internações, e dessas internações tem sido mostrado que o número de óbitos tem sido aumentado. Como eu já fui citado, inclusive, anteriormente, pelo próprio Dr. Drauzio Varela, né, lá na primeira onda, né, da pandemia, né, o grupo de risco eram pessoas mais velhas, né, mais idosos, né, e com comorbidade. Hoje,
A partir de fevereiro, por exemplo, o grupo de risco aqui no Brasil é a pessoa ser brasileira. Então, esses números que têm sido observados de óbitos, eles ainda estão muito relacionados com o fato de que não existe um plano efetivo de controle da disseminação do vírus. Tá? Toda a política nacional, estadual e municipal que tem sido apresentada para a população como uma política de controle de vírus não é. Ela é uma política de apresentação de novos leitos para a população. E a revista dessa semana também traz uma matéria especial sobre a preparação dos teatros aqui de Ribeirão Preto para a volta dos espetáculos com plateia e uma reportagem sobre a geração de empregos aqui no comércio local. A edição digital já está disponível lá no revide.com.br. Revide. Agora vamos ouvir da editora do portal Raíssa Schaeffer quais foram os destaques da semana. Oi, Murilo. As vagas disponibilizadas nos postos de atendimento ao trabalhador de Ribeirão e da região, que a gente publica toda semana, estão entre as notícias que mais chamam a atenção dos nossos leitores. Lá na seção de empregos do portal, a gente atualiza as vagas que são abertas pelo Sistema Nacional do Emprego. E o apelo do Banco de Sangue de Ribeirão por doações também é destaque nessa semana. Com os casos de Covid e a retomada de cirurgias e tratamentos clínicos, especialmente os oncológicos, as doações se tornaram ainda mais importantes. São necessárias 70 doações por dia para que o estoque se mantenha regularizado e não cause impactos aos pacientes. Mas, no cenário atual, a frequência diminuiu muito e assim criou um déficit de 40% nessas doações. Ao mesmo tempo, a demanda por transfusões cresceu 11% só nos últimos 7 dias. Lá no revide.com.br, a gente traz todas as informações sobre como doar. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Revide. Gabriele, para o fim de semana, quais as dicas de filme, livro e série que você tem para sugerir para os nossos ouvintes? Olá, Abel e ouvintes do Revidecast. Para esse final de semana, a dica é do livro Todas as Coisas que Eu Te Escreveria Se Pudesse, de Igor Pires. Na obra, Igor fala sobre amor, amar e deixar ir, ser intenso e abraçar a sua intensidade, sobre dizer e sentir tudo sem gaguejar, sobre enfrentar a dor e aceitar que a cura é um processo contínuo. Vale a pena a leitura. Para os que gostam de um bom suspense, a dica de filme dessa semana é O Oxigênio. No longa, que está disponível na Netflix, uma mulher que está presa dentro de uma câmara criogênica deve agir com precisão e calma para conseguir escapar com vida do local. Quanto mais o tempo passa, mais ela fica sem oxigênio e com menos chances de sair viva da câmara. Já a dica de série dessa semana é O Inocente, também disponível na Netflix. Uma morte acidental lança um homem em uma espiral de intrigas e assassinato. Ele encontra o amor e recupera a liberdade, mas um telefonema traz de volta o seu passado. Essas foram as dicas para esse final de semana, espero que gostem e até a próxima! Revide. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana por aqui e desejar um final de semana em paz. Bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem a edição de Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você ouviu Revidecast, o podcast da Revide. Informação de qualidade tem valor. Incentive o bom jornalismo. O Revidecast tem o patrocínio de Ribeirão Shopping. Sempre muito mais.